Olá pessoal, meu nome é Felipe Pedrosa, professor de Química. Vou dar prosseguimento ao ensino das funções oxigenadas referente ao PET volume 3, semana 1. Se tiver alguma dúvida após a leitura desse documento e esse vídeo, pode assistir de forma complementar esse link aqui desse vídeo no YouTube, ok? Primeiro eu já trouxe aqui um texto falando sobre o uso do álcool em gel para o combate do coronavírus. Lembrando que no meu canal, Felipe Pedrosa, eu tenho um vídeo explicando detalhadamente como que ocorre esse processo. Pode acessá-lo caso tenha interesse. E a diferença do álcool em gel para o álcool combustível, como que esse álcool combustível aumenta o efeito estufa ou não. Aí fica o interesse aí de vocês para ler esse texto bem bacana. Então vamos direto para a aula, né? As funções oxigenadas ainda oxigênio, então toda função oxigenada ela precisa ter um oxigênio ligado a ela, tá? Das funções oxigenadas que a gente vai estudar hoje são álcoois, enóis e fenóis, tá? Então os álcoois são funções oxigenadas que tem uma hidroxila, que é esse OH aqui, ó, conectado a um carbono saturado, ok? Então carbono, hidroxila. Então os álcoois podem ser monoálcool, que só tem uma hidroxila, diálcool, duas hidroxilas, triálcool, três hidroxilas, está marcado em azul claro. Então o monoálcool, um exemplo dele seria esse primeiro álcool aqui, ó, CH3, CH2, OH. Por que ele é classificado como álcool primário? Porque todos os monoálcools são classificados dessa forma, dependendo do tipo de carbono que está conectado à hidroxila. Esse carbono verde, que está marcado em verde aqui, ele só está conectado a esse carbono, então ele é primário, então é monoálcool primário, álcool primário que a gente pode falar. Esse álcool secundário, a hidroxila está conectada ao carbono secundário, ele está conectado a dois carbonos, tá vendo? E o mesmo ocorre com o terciário. O álcool, que é o etanol, né, usado como combustível, é um automóvel, um exemplo de composto oxigenado, com certeza, tá bom? Então, como que se dá a nomenclatura segundo a UPAC dos álcoois? É o número de carbono mais o tipo de ligação, que pode ser ligação simples, dupla ou tripla, mais o sufixo -ol. Então, aqui, por exemplo, nesse caso, a gente tem 3 carbonos. Então, é prop, ligações apenas simples entre carbonos, tá vendo? Então, é an, então propan, mais o ol no final, propanol, ok? Etanol e metanol são os dois tipos de álcool mais importantes. Lembrando que o etanol ele tem sido muito utilizado no combate ao coronavírus e também no uso de combustível, né? O metanol, e o etanol antes disso, né? E não menos importante, falar que o etanol também é utilizado para fabricar as bebidas, né? Os destilados. Inclusive, o consumo excessivo de etanol ele pode trazer várias consequências. Uma delas, que muita gente não sabe, é a perda da visão. Geralmente, quando uma pessoa tem como alcoólito, essa pessoa perde a visão por causa da metabolização do etanol em metanol, que é um componente, né, álcool, que a gente vai falar daqui a pouco, que é tóxico, né? O metanol, que é muito importante também, ele é utilizado principalmente como solvente nas reações industriais e também como matéria-prima de polímeros, tá? Então esses dois são os mais importantes, os mais utilizados no nosso dia a dia, ok? E aí a gente tem a questão dos enóis. Então a gente está saindo dos álcoois e indo para os enóis. Então se uma hidroxila, que é aquele OH, estiver conectado a um carbono insaturado, que tem uma ligação dupla, a gente não vai chamar ele mais de álcool, mas a gente vai chamar ele sim de enol. Então o plural de enol é enóis, beleza? Então, enóis são aqueles compostos que possuem um grupo hidroxila OH ligado a um carbono insaturado. Então, olha só. Tá vendo esse carbono aqui, CH? A hidroxila está conectada ao carbono CH que está conectado ao outro carbono por insaturação, por ligação dupla. Então, é enol. Como é que dá a nomenclatura? É o prefixo, o infixo, en, mais o ol. Então, vamos ver. Olha só.
considere o seguinte enol mais simples. É esse caso aqui, ó. Então, olha só. A gente tem uma hidroxila conectada ao carbono que está conectada à dupla. Beleza? Então, como que vai ficar o nome dele? Quantos carbonos que tem? 2. Então, é et. Ligação dupla em mais o ol. Então, é etenol. Beleza? Temos mais outros exemplos aqui de nomenclatura. Eu falei esses 3. Então, 3 carbonos. Tá vendo? A gente tem uma ligação dupla no carbono 1. Por que esse é o carbono 1? Porque a gente começa a contar a partir do grupo funcional. O grupo funcional é hidroxila. Então, esse é o carbono 1, esse é o 2, esse é o 3. Então, é prop. Aonde que está a dupla? Em qual carbono? Número 1, em, mais 1, ol. Beleza? Então, fica prop 1, em, 1, ol. Que são as posições da dupla e a posição da hidroxila. Tanto no carbono 1 para a insaturação como para a hidroxila. A mesma coisa acontece no exemplo 2. A gente tem aqui na posição 1, ó, a gente tem uma dupla ligação. Olha só. E na posição 2, a gente tem a conexão com a hidroxila. Então, ó, prop, que é 3 carbonos. 1 em é a posição da dupla. Tá aqui, ó, o número 1. E 2, que é o carbono 2, é a hidroxila. Nesse exemplo 3 aqui, a gente tem o pente, porque são 5 carbonos. A posição do ol, carbono 3, e a posição da dupla no 2. Então, é pente, aí vem a posição da dupla, 2, a posição da hidroxila, 3, ol. Nesse caso aqui, a gente tem 4 carbonos, então é but, posição da dupla, carbono 2, e posição da hidroxila, carbono 2. Então, é but, 2N, 2ol. A gente tem também os fenóis, que é quando a hidroxila está conectada a um anel benzênico. O anel benzênico é essa estrutura aqui, né? Como a gente já havia visto na aula presencial. Beleza? Aí os fenóis, eles podem ser classificados como monofenol, quando você tiver uma hidroxila, difenol quando tiver 2, ou polifenóis quando tiver 3 ou mais. Beleza? A diferença dos dois grupos, a hidroxila está ligada no carbono saturado, enquanto no fenol, o grupo OH está ligado a um átomo de carbono de anel aromático. E você tem que saber diferenciar. Beleza? O fenol mais utilizado é a hidroxibenzeno, que é utilizado na produção de antisséptico, ácido pícrico, fenolftaleína, que é um indicador de substâncias ácidas ou básicas, entre outras aplicações, ok? Tem alguns exemplos de fenóis que são encontrados no nosso dia a dia, aqui abaixo, e a nomenclatura deles se dá dessa maneira, assim, ó. Você coloca o hidrox, que vem da hidroxila, mais o nome do que sobrar. Esse aqui é o benzeno, né? Então, hidroxibenzeno. Hidroxibenzeno ou fenol comum, né, que é o nome dele mais conhecido. Nesse caso aqui, você está vendo que a gente tem uma ramificação. Você começa a contar do carbono onde tiver o grupo funcional, que é o OH, e aí o carbono 2 vai ser aquele mais próximo da ramificação. Então você vai ter 1 hidrox, que é a posição da hidroxila, 2 metil, que é a posição dessa ramificação, métil, que é um carbono, ilpo, que é a ramificação, e o que sobrar, benzeno, ou hidroxitolueno, porque quando eu tiro o OH daqui, eu só tenho um tolueno, então eu posso chamar de hidroxitolueno. Aqui a gente tem o alfa hidroxinaftaleno. O que é isso? Se você tirar a hidroxila desse componente aqui, a gente tem um naftaleno. Então eu posso só chamar de alfa hidroxinaftaleno. Aqui nesse caso, o beta, por causa da posição, né? Quando eu tenho a hidroxila para cima, eu tenho a posição alfa. Quando eu tenho a hidroxila na diagonal, eu tenho a posição beta, ok? Aqui a gente tem uma mistura de 2 grupos funcionais, que a gente tem o nitro, né? Então aqui ficou atrás da observação, mas aqui, ó, a gente começa pela hidroxila, então é 1 hidrox, se a gente fosse chamar por hidroxila, mas como é um fenol, a gente pode chamar ele de 1, 2, 3, então é 1, 3, 6 trinitrofenol, beleza? Aqui a gente tem também um outro caso de um difenol, então a gente tem 1, 2 di, porque são 2 hidroxilas, hidroxibenzeno, beleza?
Aqui temos algumas atividades para que vocês possam realizá-las, ok? Qualquer dúvida pode entrar em contato a partir do Conexão Escola.